é muito rápido que eu tenho para mostrar para vocês, dá 15 minutos, porque, de fato, a maioria já leu. Então, é só para fazer uma síntese, e aí a gente já abre para discutir. Pode ser? Tá? Porque ele pediu para condensar um pouquinho mais, porque ontem não tinha dado tempo mais, aí era um outro contexto, porque o grupo era muito maior, né? O que é importante aí a gente ter claro nesse momento e explicar para os colegas e fazer a formação continuada em serviço. Quer dizer, nós nos formamos no nosso cotidiano. Ninguém sabe tudo, as coisas são atualizadas e a gente vai aprendendo com o outro, né? Nós temos estabelecido aí, desde 2004, a Lei 10.861, que é a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAIs. Os SINAIs, desde então, CONAIS, existe uma série de estratégias que vêm sendo criadas para avaliação e autoavaliação, promover a avaliação e autoavaliação do ensino superior. Evidentemente que hoje nós temos 80% do sistema privado, e isto se instituiu praticamente como uma forma de controle. Nas instituições públicas, a gente não tem o sentido de punição da instituição, mas no sentido de melhora da qualidade do que é feito dentro da instituição. A autoavaliação, principalmente assim, a reflexão da própria instituição, dos seus atores, no sentido de pensar em como pode melhorar, como pode dar conta da demanda da sociedade, dos desafios que nós temos, do princípio de resolução de problemas, produção de conhecimento para resolver problemas, né? E com os SINAIs, o que se estabelece, então? Nós temos aí o ENAD, por exemplo, que é a avaliação do desempenho do aluno, e a avaliação dos cursos de graduação. Nesse processo, os nossos cursos serão avaliados por membros do Conselho Estadual de Educação, que devem replicar os procedimentos do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação e o CONAIS, eles produziram, por meio do INEP, então, os instrumentos de avaliação de cursos que são disponíveis. Nós fizemos a oficina para os membros do NDE em fevereiro. Bom, em março, 15 de março, foi publicado no site aqui do INEP o instrumento de avaliação de cursos revisado. Então, o que eu quero pedir para vocês? Baixar esse documento, socializar ele. Baixa o documento, lê e socializa. O que tem de diferente? Tem de diferente a parte final e a dimensão 3, que é de corpo docente, e a parte final dos requisitos. Tem novas resoluções que foram agregadas dentro dos requisitos legais. Por exemplo, e aí está dentro das políticas institucionais que nós temos que estabelecer. Todos os cursos têm que mencionar, os cursos de licenciatura têm que mencionar como é que vai lidar com Libras. Nós temos que lidar com temas transversais, que é as questões étnico-raciais. Nós temos que lidar com direitos humanos. São temas transversais exigidos na formação de qualquer profissional. Como que a gente vai lidar com isso? Nós precisamos dizer nos PPCs que a UEPB vai ter que lidar com isso. Qual que é a nossa proposta em termos de política? Nós teremos alguns conteúdos que nós vamos produzir no formato de educação, componente de educação à distância, que pode ter, nesse processo, pelo menos no primeiro passo, formar multiplicadores, e depois a gente vai dando melhor formato para ele. Mas hoje nós precisamos resolver os requisitos legais, nós precisamos dar conta de algumas demandas. E a demanda é de Libras, de questões étnico-raciais, de direitos humanos. Como nós vamos lidar com isso? Nós vamos ofertar uma carteira de componentes para todos, no formato livre. Vocês vão colocar no formato livre, que existe essa política, que a gente dá conta dessa forma, e esse texto a gente vai poder construir junto, mais para frente a gente vai, digamos assim, melhorando essa produção e complementando ela, mas nós temos que estabelecer essa política para dar conta de uma demanda que é de requisito legal, ou seja, tem que ter, se não tiver, não pode. Tá? Por isso que a leitura desses instrumentos de avaliação de cursos, ela é tão fundamental. Porque se a comunidade não entende que aquilo é um requisito, elas acham que a gente enlouqueceu completamente.
Ah, mas não tem aqui o data show, eles vão fazer. Entende? Nós temos que dar conta de algumas demandas, senão a gente não consegue continuar a existir. E essa é uma demanda. Então, as nossas políticas, no documento a gente fala das políticas de Libras, algumas políticas que estão estritamente relacionadas com dar conta do que é requisito para um curso se manter como para ser bem avaliado, para ser avaliado e para ser aprovado no conselho, tá? Então, isso precisa estar claro para a comunidade, porque se quem não entende o documento, não entende a política, do porquê que a gente está fazendo isso. Eu não vou mostrar agora em detalhes para vocês o instrumento, porque o instrumento, por mais que eu mostre aqui, olha o instrumento, não resolve, é sentar a bunda e ler. Ponto. Tá bom? Aí tem que ler. Não é, olha, coordenador, seria bom. Não. Para compor hoje o projeto, para atualizar o projeto, tem que dar conta da política, da compreensão da política. Tá? No nosso regimento, nós temos, então, no novo regimento, o capítulo 3, que fala dos projetos. Quando a gente fala dos projetos, a gente fala especificamente dos instrumentos de avaliação do MEC. Nós vamos ter que corrigir esse link, que eu não sei se ele liga ao link antigo, ou se já liga com um link novo. Então, eu já vou checar isso, tá bom? Porque foi atualizado. Por isso que a gente colocou nesse formato de link, porque a gente pode atualizar ele quando a página é atualizada. Tá? E o que tem que ter, então, os projetos? Os projetos têm que dar conta da compreensão das diretrizes curriculares nacionais, a gente tem que mencionar o PDI, o PPI, é por isso que a gente está produzindo isso nesse momento, e dar conta também aí da avaliação institucional, falar que tem a CPA, que a gente faz uma autoavaliação institucional, que existem alguns elementos que a gente pode usar. Evidentemente, a gente tem que melhorar esse processo, ele ser mais autoavaliativo, propriamente dito, a gente usar para aquele conhecimento para melhorar o nosso curso. Os relatórios do ENAD também. O relatório do ENAD é show para a gente ter uma dimensão de como a gente está em relação às outras instituições. Quais conteúdos nós estamos melhores do que os outros, quais a gente está pior. Veja, o relatório do ENAD é instrumento de autoavaliação. A gente não pode mais pensar o ENAD naquela perspectiva antiga de punição e etc. Houve uma mudança um pouco na concepção do ENAD. O ENAD hoje, a produção daquele relatório, que é um relatório que nos coloca, ele apresenta a instituição, o seu curso, o seu, em relação aos demais. Se você pegar o relatório do ENAD do teu curso, vocês conseguem ter uma dimensão clara. Se vocês são um curso mediano, estão acima da média ou abaixo da média. E em que conteúdos vocês estão mais ou menos. O relatório do ENAD também é leitura obrigatória para fazer uma autoavaliação do curso. Nós falamos isso na reunião com as NDEs, eu acho que aí os coordenadores, como lideranças desse processo, que tem que dar conta do burocrático e acompanhar o processo do NDE, aí tem que se apropriar também desse recurso de avaliação do curso. Tá? Próximo, por favor. E aí, o que tem que ter nesse PPC? Vejam, essa forma de organização no documento, nós detalhamos cada uma dessa partezinha aqui, explicando o que é cada uma delas. E podemos explicar melhor, caso vocês sintam necessidade. Por que foi organizado assim? Porque dá conta das dimensões do instrumento de avaliação de cursos. Se vocês olharem o instrumento, está assim, cara crachá. Cara crachá. É assim, é a sequência do instrumento. Tá bom? Dentro dessa perspectiva, a gente tem, então, uma contextualização e concepção do curso, a estrutura curricular, os conteúdos, metodologia de ensino. Não é a metodologia de produção do PPC. Metodologia de ensino. Você tem ensino baseado em quê? Em problemas, tem pedagogia de projeto, tem problematização, tem seminário, tem curso, tem aula prática. O que tem de metodologia de ensino no teu curso? Ou é tudo data show? Ah, nós só usamos data show aqui. É 100% de data show e se estuda pelo data show. Não precisa nem ler o livro. Então, aí é esse o método que tem. Tá bom?
eu estou fazendo aqui um movimento anti-data show, assim, no sentido de só utilizar o data show dentro da sala de aula, porque não tem condições, né? Só data show não dá. O estágio supervisionado, o trabalho de conclusão de curso, as atividades complementares, os procedimentos de avaliação e o corpo técnico docente e a infraestrutura. Vou pontuar algumas coisas aqui que a gente vai fazer junto, para resolver 2 ou 3 problemas ao mesmo tempo. Próximo. Já está acabando, viu, gente? Só. O ementário, a gente vai produzir, aqui nosso corpo técnico ainda está com aquelas questões da greve ainda, mas a gente vai produzir uma ementa modelo, porque nós temos que incorporar algumas informações que eu vou detalhar tarde. Eu vou explicar o que é a dimensão formativa, a gente vai discutir os conceitos, o que é atividade teórica prática orientada à distância, as ementas, as referências básicas e complementares. Nas referências, a gente pede que, de básico, sejam 3 títulos. Esses títulos, se não tiver na biblioteca, coloca um asterisco, porque a gente vai aproveitar para ver a prioridade de aquisição. A gente vai conseguir, com isso, estabelecer claramente qual é a prioridade de aquisição para agora e para os próximos 5 anos. Depois renova. Porque a gente manda, a biblioteca manda, vamos comprar livro, aí manda para o coordenador manda para os professores, aí cada um pensa o livro, eu quero ler o Machado de Assis. Eu adoro Machado de Assis, estou aqui com a literatura e interculturalidade. Estou brincando. Mas, vejam, a gente não tem claramente o que é prioritário e o que não. Vamos aproveitar agora para definir 3 que são prioritários? O 1 é o super prioritário, o 2 é o menos prioritário e o 3... E aí vocês nos dão uma prioridade. Tá? E as referências complementares a gente sugere as 5, não precisa também encher de referências, e periódico. Mencionam periódico da área de acesso, é importante. Tá? Próximo. Nos elementos do PPC, tem algumas coisas também que a gente não tinha no antigo e a gente vai precisar colocar. Nós vamos precisar colocar o nosso corpo docente no PPC e a infraestrutura que a gente tem. Só que essas informações a gente vai usar para atualizar o site. Como? Coloca o próximo para eu dar o exemplo para vocês. Vejam, vamos supor que a gente tem que preencher isso daqui. Eu não preenchi com cuidado, não. Aqui é efetivo, não era concursado. Para dar o exemplo para vocês. A gente vai produzir esse modelinho, e aí o que a gente vai colocar? Vejam, vocês vão colocar aqui, vocês vão dar esse trabalho para alguém. Tá? Aqui, a lista dos nossos docentes. Aí, nós vamos fazer um recorte nessa planilha Excel, e mudar o formato e colocar no site. Então, nós vamos fazer uma coisa para também usar em outro lugar. Aí a gente resolve de uma vez isso. Para tanto, nós vamos insistir e pedir para que as pessoas tenham link para o currículo Lattes, porque é um instrumento de transparência pública também. Então, dentro da questão da transparência, aí o currículo Lattes acaba sendo um instrumento também para o aluno ter acesso à nossa produção, à linha de pesquisa, no que a gente trabalha, etc. Tá? Então, a gente vai ter um trabalho. E isso daqui, a ficha inteira, vai lá para o conselho. Nós vamos aproveitar isso daqui para atualizar a nossa plataforma do EMEC. E nós vamos aproveitar essa mesma planilha para atualizar a página do site. Evidentemente, sem os documentos de identificação e etc. Claro. É que na plataforma do EMEC a gente vai precisar disso. Tá bom? Então, nós vamos aproveitar esse momento para criar alguns instrumentos para múltiplos usos, para a gente dar conta de algumas outras demandas também. Tá?